Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer uns comentários relacionados a complemento nominal para que você consiga pausar esse vídeo e ir fazendo a atividade do caderno de atividades, de exercícios, né, relacionados a essa unidade da matéria. Vamos lá? Então, complemento nominal é o que completa o sentido do nome aí, né? Então, substantivo, adjetivos e advérbios. Na apostila de vocês, ele vai trazer um exemplo de cada. Então, a mulher tinha fé em Deus, fé é o substantivo, em Deus é o complemento nominal. Joaquim se mostrava alheio ao problema, então, adjetivo alheio ao problema, o complemento nominal. Advérbio, todos votaram contrariamente, contrariamente o advérbio, a proposta, complemento nominal. Aí ele fala que existe uma possibilidade de confusão, de interpretação mesmo, entre o conceito de adjunto adnominal com complemento nominal. E aí ele fala que vocês devem considerar dois fatores. O primeiro é que o complemento nominal vai complementar um substantivo transitivo, que é aquele que tem o contexto de abstrato, adjetivo ou advérbio. Já no caso, o adjunto adnominal acompanha um substantivo concreto, por exemplo, porta, livro, cadeira, enfim. E aí traz os exemplos para vocês. Primeiro exemplo aqui, todos os alunos tinham muito carinho pelo professor. Carinho é um substantivo abstrato, é um sentimento. Não consigo pegar o carinho, né? Dentro desse contexto, o que vem depois dele, pelo professor, é o complemento nominal. Quando eu falo em substantivo concreto, ele traz o livro de. O adjunto adnominal, dentro do contexto de substantivo concreto, ele traz o exemplo seguinte. Os livros de aventura são muito procurados. Então, livros é um substantivo concreto e de aventura é o adjunto adnominal. Percebam que tanto o complemento quanto os adjuntos, eles possuem um conector aí que nós chamamos de preposição, né? Na segunda consideração, ele vai trazer lá, o complemento nominal funciona como alvo da ação, representado pelo substantivo, e o adjunto funciona como agente. Vamos ver o exemplo. A resposta ao povo prejudicou a imagem do governo. Então, ao povo é o alvo dessa condição de prejudicar aí, né? Que é o meu complemento nominal, que completa a condição de resposta. No caso de agente realizador, a resposta do governo não agradou ao povo. Quem realizou a resposta que não agradou? O governo, né? Por isso, agente, que é o adjunto adnominal. Na número 1, vocês tinham que fazer, então, de 1 a número 1, de letra A a letra D. Vou ler o exemplo, vou explicar, e aí, se vocês sentirem a necessidade de fazer os outros exercícios, né, outras letrinhas aqui, é só fazer a conversão. Lembra quando a gente viu a parte de derivação imprópria? Quem trouxe até uma revisão foi a Lívia, né? Ela fez um vídeo explicando o contexto de derivação imprópria. Nessa condicional de complemento, de transformação do complemento aí do substantivo, né? Transforme em substantivos verbos, é justamente isso, é fazer uma derivação de verbo para substantivo. Então, qual é o contexto? Construir o edifício, exemplo, construção do edifício. Então, eu vou transformar esse construir, que é a realização de uma ação, um verbo, em um substantivo, construção. E, consequentemente, eu preciso, às vezes, ajustar, em alguns casos, né, como nesse caso aqui, a preposição que vem em sequência. Tá bom? Vamos lá? Gostar de música. Gosto ou gosto, né? No caso, gosto pela música. Confiar em você. Confiança em você. Investir em ações. Investimento em ações. Necessitar de doações. Necessidade de doações. Combater o racismo. Aí ficaria combate
ao racismo, presta a percepção que você vai ter é que você muda a palavra de gostar para gosto, desculpa, eu sempre falo gosto, mas é gosto, né? Gosto de música, confiar em você, confiança em você, investimento em ações, necessidade de doações, combater o racismo, combate ao racismo. Eu mudo a palavra de uma ação para uma condição, ok? Na 2, então se você precisar, volta o vídeo, faz a interpretação aí dentro do seu tempo. Na número 2 era só para analisar o sentido de diferença entre as orações e explicar, ok? Então na letra A, não aceito acusações de meus professores, não aceito acusações contra meus professores. Então, na primeira letra, na letra A, né, na oração 1 aí do A, não aceito acusações de meus professores, eles são os acusadores, né, quem realiza a ação de acusar, e não aceito acusações contra meus professores, eles são vítimas das acusações, ok? Então, acusadores e vítimas, ponto. E destaca para mim as preposições, né? Porque quando a gente fala de regência nominal, o que vem dentro do meu termo regido aí como meu substantivo, né? Vai necessariamente precisar de uma preposição. Então percebam que na alteração das orações, eu só altero basicamente as preposições, tá bom? Letra B. A crítica aos adolescentes é infundada. A crítica dos adolescentes é infundada. Então, na primeira, o adolescente é crítica de alvo e na segunda, eles que são realizadores da crítica. Na primeira, fazem a crítica, na segunda, realizam a crítica. E destaquem lá as preposições. Na primeira, é uma combinação, né? Aos adolescentes. E na segunda, dos adolescentes, que aí é uma contração de mais os, né? Que eu transformo em dos. Letra C. O interesse dos pesquisadores provocou protestos. A outra oração, o interesse pelos pesquisadores provocou protestos. Então, na primeira, os pesquisadores têm interesse por algo, né? Na segunda, eles são alvo do interesse de alguém. Então, na primeira, eles são alvo. Na primeira, eles têm interesse em algo. E na segunda, eles são algo relacionado ao interesse de outra pessoa. Destaquem as preposições aí. Na primeira é dos, na segunda é pelos, ok? Que daí já não é uma preposição essencial, né? Mas continua dentro do contexto de preposição. Vamos lá. A número 3 era para fazer integralmente. Então, leia os trechos a seguir e faça o que se pede. Trecho 1. O jogo da seleção em Miami vai ajudar vítimas de furacão nas Bahamas. O amistoso entre Brasil e Colômbia, marcado para as 21 horas e 30 minutos de Brasília de hoje, fará parte de uma ação em solidariedade às vítimas do furacão Dorian, que devastou as Bahamas nesta semana. Doações serão arrecadadas no Hard Rock Stadium nesta noite, em coleta organizada pelo Miami Dolphins, time de futebol americano que joga no estádio do amistoso. A campanha foi anunciada ontem nas redes sociais dos Dolphins. Serão montadas 6 pontos de coleta de doações e os itens indicados são lanternas, baterias, fraldas, lenços umedecidos e produtos de higiene feminina. Assinale V para verdadeira e F para falsa. Em As Vítimas do Furacão Dorian, temos um complemento nominal, pois a expressão completa o sentido do substantivo abstrato solidariedade. É verdadeira. Destaca lá no texto, então, para mim.
Aqui, ó, na segunda linha, em solidariedade às vítimas do furacão Dorian. Eu estou completando o contexto de solidariedade, né? De solidariedade às vítimas do furacão. Então, estou complementando o contexto do substantivo abstrato. Solidariedade é igual carinho. Lembra do exemplo de carinho? Eu não consigo pegar, é abstrato. A expressão times de futebol americano é um complemento nominal, pois completa o sentido de Miami Dolphins? Nesse caso, não. Então, essa expressão é falsa, não é um complemento nominal. A próxima, nas redes sociais dos Dolphins, temos um adjunto a de nominal? Não. Rede social também é o mesmo contexto é subjetivo, né? A substantivo abstrato lá. Então, não é adjunto a de nominal. No trecho, coleta de ações, tá aqui no final, tá? Coleta de doações, perdão. Deixa eu até destacar. O substantivo doações tem sentido ativo, ou seja, agente da ação de coletar. Por essa razão, de doações é classificado como adjunto adnominal. Vamos ler a oração inteira. Serão montadas 6 pontos de coletas de doações. E os itens indicados são lanternas, baterias, fraldas, lenços umedecidos e produtos de higiene. A ideia de coleta é um substantivo de sentido ativo, ou seja, agente realizador? Não, quem realiza a ação de montar a coleta de doações é o Miami Dolphins, né? Então, não é uma condição ativa, é apenas uma exemplificação, ok? Então, essa é falsa. A coleta de doações, a palavra doações tem sentido passivo, ou seja, doações serão coletadas, então de doações é um complemento nominal. Coleta é um substantivo e de doações é o complemento do contexto de coletar aí, né? Quando eu transponho ele de verbo para substantivo. Então, é um complemento nominal, a última é verdadeira. Então, a primeira e a última são verdadeiras, as demais são todas falsas. Trecho 2. Poliana Okimoto ganha reconhecimento na calçada da fama do Corinthians. Poliana Okimoto, a única medalhista feminina nos esportes aquáticos do Brasil em Jogos Olímpicos, ganhou mais um reconhecimento. O Corinthians registrou a passagem de Poliana pelo clube ao dar lugar de destaque na sua calçada da fama. Se existe algo que vem mudando na natação brasileira é a capacidade de reconhecimento e registro de nossos feitos. Este que vos escreve tem sido um defensor da valorização dos feitos e nomes que fizeram nossa história nos esportes aquáticos. Este tipo de valorização serve como referência para as novas gerações. 2. Dois exemplos de complementos nominais nos trechos acima são de nossos feitos e dos feitos. Essas expressões são assim classificadas por quê? Então, vamos lá. Primeiro, vamos destacar, então, de nossos feitos, ok? E dos feitos. Vamos achar ela aqui? De nossos feitos, está no segundo parágrafo. Destaquem aí para mim, por favor. E nesse mesmo segundo parágrafo, dos feitos, tá? Para que a gente consiga depois se situar na nossa analogia das alternativas. São compostas de 3 e 2 palavras, respectivamente. Tá. 2 exemplos de complementos nominais do trecho acima são de nossos feitos e dos feitos. Essas expressões são assim classificadas por quê? São compostas de 3 e 2 palavras, respectivamente, são antecedidas de preposição, têm sentido ativo com relação aos substantivos, registro e valorização. Vamos lá. O que vem antes dela, então? Registro e valorização. Precisa fazer fracionado mesmo, analogia. Não adianta eu querer interpretar de uma vez, por isso que pode demorar um pouco mais. Tem sentido passivo com relação aos substantivos, registro e valorização. Primeiro, já destacamos as palavras e os termos que antecedem essas palavras no texto, certo?
Então, no segundo parágrafo, registro de nossos feitos e valorização dos feitos. Não existe essa de a composta de 3 e 2 palavras, respectivamente. Todos esses fragmentos aqui, ó, de nossos, né, faltou o desenho aqui, e dos feitos, tem preposição antes. Então, são antecedidas de preposição. Sim, está correta. Antes da palavra feito, ou contexto de fazer aí, né, dentro do substantivado, óbvio, tem preposição. Quando eu falo substantivado é porque ela está na condição de substantivo e não de realizador de ação como um verbo, ok? Então, a segunda alternativa está correta. Então, são antecedidas de preposição. Tem sentido ativo em relação ao registro e valorização ou tem sentido passivo? Quando eu falo em ativo, é o realizador. O realizador são os nossos feitos ou são os registros? Quem realizou a ação foi a ação de registrar, de valorizar. Então, a próxima alternativa, sentido ativo, está incorreta, de sentido passivo está correta. Então, o xizinho vai na segunda e na quarta alternativa aí de vocês. Número 4. O objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto, aquele verbo que tem o conteúdo dele conectado por uma preposição. O complemento nominal completa o sentido de um nome, que é sempre preposicionado, igual à regência nominal. Tem o substantivo, adjetivo, advérbio, que lembra que o que complementava ele lá no início da unidade era preposicionado, o complemento nominal vinha com uma preposição? Com base nessas informações, identifique se o termo destacado é objeto indireto, então quando é relacionado diretamente a um verbo regente ali, preposicionado, ou se é um complemento nominal, substantivo, adjetivo, advérbio, que tem a preposição junto. A população necessita de ajuda. Necessitar é verbo. É a população ela que necessita. Nesse caso, é um objeto indireto. A menina não gostava de cebola. Gostar é verbo, a atitude que a menina não gostava. Ela estava passiva dentro desse contexto, né? O que ela não gostava? De cebola. Então, também é objeto indireto. Na letra C, o rapaz luta pela igualdade social. Lutar é realizar uma ação, né? Nem que seja uma luta conceitual, né? Nesse caso, mas é uma luta, é realizar uma ação de. Então, nesse caso, é um verbo. Sendo verbo, é objeto indireto. Letra D. O time tinha certeza da vitória. Quando eu falo de certeza, é um complemento, né? Um advérbio aí. Quando eu falo em confirmação e complementação dessa confirmação, é um complemento nominal. Então, ficou de A a C, OI, que é o objeto indireto. Letra D, CN, que é complemento nominal. Letra E, eu nunca tive interesse por lutas marciais. Interesse é a condição, a característica que a pessoa nunca teve. O que é que ela nunca teve? Interesse por lutas marciais. Nesse caso, por ser um adjetivo, eu tenho um complemento nominal, ok? Então, ficou OI, 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 CN e CN. Vamos lá, leia a seguir e responda a 6 e a 7. De 6 a 7, né? Em 2016, as hidroelétricas tinham capacidade para produzir 9.526 megawatts. Qual é o complemento do verbo produzir? O que vem depois de produzir? 9.526 megawatts lá. Não sei se fala assim, tá? Mas eu estou falando. Se eu tenho um complemento do meu verbo, na análise sintática, eu vou chamar ele de um outro nomezinho, né? O nome que eu vou dar para ele é objeto. Nesse caso, por não ter preposição, é objeto direto. E aí justifique, então é objeto direto, porque não tem preposição, ok?
6. Considere a seguinte reescrita da frase. Em 2016, as hidrelétricas tinham capacidade de produção de 9.526 megawatts. Nesse caso, qual é a função sintática de 9.526 megawatts? Qual é a função sintática na reescrita? Perceba que eu troquei a palavra produzir, vou destacar aqui com outra cor, tá? Destacar de rosa, por produção. Lembra lá do primeiro exercício que eu transformo o verbo em substantivo? Eu fiz a mesma coisa. Quando eu transformo em substantivo, quando é um substantivo, é um complemento nominal. O que vem depois dele, então, de 9.526 megawatts, eu tenho um complemento nominal. A 7 não era para fazer, agora é o 8, o último exercício. Perdão. Assinale as frases em que a expressão, tô com soluço, destacada é um complemento nominal. A. João estava alheio aos acontecimentos. B. Uma orientação aos alunos era necessária. C. O pronunciamento do presidente foi ouvido por milhares de cidadãos. D. O respeito às leis é fundamental para a garantia dos direitos de todos. E. Fiquei contente com o resultado. F. O apoio do professor foi fundamental. Dentro desse exercício, eu tenho 4 alternativas em que existe um complemento nominal destacado. A primeira, João estava alheio. Alheio é a característica do João, né? O adjetivo aí. O que vem depois do adjetivo é complemento nominal. Então, a primeira está correta. Letra B. Uma orientação aos alunos era necessária. Quando eu falo em, se eu falasse assim, orientar os alunos era necessário, eu transformei em uma, ou foi necessário, né? Eu transformei em uma regência verbal, porque eu tirei a orientação e realizei uma ação efetiva do meu sujeito de orientar, né? Então, quando eu estou, lembra do primeiro exercício lá, verbo para substantivo? Orientação já é um substantivo, eu estou realizando a ação de orientar. Sendo assim, é um complemento nominal aos alunos. A letra C, o pronunciamento do presidente não é um complemento nominal, ok? Na letra D, o respeito às leis é um complemento nominal. Se eu falasse respeitar as leis, não seria, porque aí seria transitividade verbal, eu teria um verbo. No caso de respeito, é um nome, né? Uma realização de uma ação. E a letra E, fiquei contente com o resultado. Esse com o resultado complementa então a característica de contente, né? Aquele estado em que a pessoa estava. E por fim, também é complemento nominal. Então, as que são complemento nominais são letra A, ok? Vamos aqui fazer bonitinho aqui. A, AB, D e E, ok? Letra D e E. Por favor, realizem as atividades, não deixem de fazer, é muito importante para o crescimento de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham realizado comigo essa atividade de correção, de construção, de exercício. Se precisarem, pausem o vídeo e voltem de novo. E na próxima aula, retirem as dúvidas que houverem, tá bom? Um beijo, bom fim de semana, fiquem com Deus. Tchau!